Olá pessoal, meu nome é Leandro Santos, eu sou psicólogo e também sou terapeuta cognitivo comportamental e eu estou aqui hoje com a Ana Luísa Pimentel, que também é psicóloga e também é minha esposa, tá? E hoje a gente quer dar para vocês 5 dicas aí bem importantes para vocês aprenderem a gerenciar e controlar melhor a ansiedade, tá certo? Então a primeira dica que eu vou dar para vocês é: aprendam a abrir mão da necessidade do controle absoluto, tá? Por que, Leandro? Porque quando a gente está principalmente aí ligado na questão da ansiedade, a gente tem a tendência a querer controlar o nosso batimento cardíaco, a nossa respiração, desconfortos abdominais, tá? E todos esses sintomas, eles são autônomos, tá? Eles são gerenciados ali pelo teu sistema nervoso autônomo e ele acontece independente da tua vontade, tá certo? Então isso é muito importante. As nossas reações fisiológicas, principalmente as desagradáveis aí, que a gente percebe quando está ansioso, elas acontecem independentemente da nossa vontade. E quanto mais eu quero controlar uma coisa que ela é automática, ali, que é uma coisa que o meu corpo está necessitando, mais ansiedade isso gera. Então a primeira dica aí, aprendam a abrir mão, né? Não queiram controlar tudo o tempo inteiro. Principalmente, até também, né, as próprias situações que a gente vive que não dependem necessariamente da gente o tempo inteiro, tá certo? Então vamos lá para a dica número 2. A dica número 2 é identificar as situações gatilho. Por que é importante fazer essa identificação? Porque a partir dela podemos criar estratégias para aprendermos a lidar com as reações fisiológicas, que o Leandro citou algumas aqui, causadas pela ansiedade. Então, por exemplo, se você percebe que você está sozinho em casa, sente que o coração acelera, sente que está suando frio, sente que está com medo e você percebe essas reações fisiológicas no teu corpo que são desagradáveis de sentir, você pode anotar. Você pode identificar quais são as situações que causam essas reações, quais são os lugares. E aí você fazendo uma anotação, eu costumo dizer isso para os meus pacientes. Anotem aquelas situações, aqueles momentos que ativam esses alarmes de ansiedade, essas reações fisiológicas e emocionais desagradáveis que você sente. E a partir delas, a partir dessas anotações, você pode começar a criar estratégias de enfrentamento. Por exemplo, se eu estou sozinha em casa e percebo que não tem ninguém, não tem para quem eu ligar, estou morando fora do país, por exemplo, não tenho amigos por perto, não tenho familiares, no momento não estou podendo fazer uma ligação, o que é que eu posso fazer para enfrentar essas reações que eu estou sentindo de medo, de ansiedade? Vamos lá, vou ler um livro que eu gosto muito, vou assistir uma série, um filme, vou fazer algum tipo de atividade, vou sair, vou caminhar, fazer alguma coisa que tire você do foco, né, daquele ambiente, daquele momento onde você sente medo por estar sozinho. Então, isso é só uma dica que eu quero dar para vocês. Então, anotar, né, identificar essas situações gatilho é muito importante para que você possa criar estratégias de enfrentamento para aprender a lidar com as reações fisiológicas e emocionais causadas pela ansiedade. Ok. E a terceira dica, não é, é ter cuidado com a qualidade das informações que a gente consome, tá certo? Porque, por exemplo, se você começa o dia vendo notícia ruim, termina o dia vendo notícia desagradável, a tendência é que você tenha uma espécie de filtro mental para ficar absorvendo muito mais facilmente coisas ruins e desagradáveis que acontecem ao longo do teu dia, não é? Então, quando a gente fica mergulhado nesse tipo de pensamento, né, nesse tipo de padrão, a gente tende também a ser pessimista com relação à nossa vida, com relação às nossas reações, com relação à perspectiva de futuro, tá certo? Então isso para quem é ansioso, isso gera muita ansiedade também. Então ter cuidado com a qualidade dos pensamentos, fazer exercícios de meditação, de relaxamento, ter boas conversas com os amigos, fazer coisas que tragam bem-estar e pensar, ver coisas que de fato consigam, no mínimo, deixar você tranquilo, tá? Se você é do tipo de pessoa que fica mais agitada quando vê notícia ruim, não consome esse tipo de informação, beleza? Dica número 4, a prática de exercícios físicos. Gente, fazer exercícios físicos não só é bom para a nossa saúde física, como também para a nossa saúde mental. Então, de forma regular, claro, não adianta você fazer uma caminhada de 30 minutos, 40 minutos por aí, um dia sim, 2 dias não. Não, é importante manter uma regularidade na prática de exercícios. Por quê? Porque na nossa corrente sanguínea é liberado substâncias como a dopamina, como a endorfina, na verdade são hormônios que nos causam relaxamento e prazer. E isso faz com que aquele nível de ansiedade, aquelas reações desagradáveis de ansiedade diminuam e passamos a sentir reações agradáveis que nos trazem bem-estar. Ok? Então, prática de exercício, fazer algum tipo de jogar bola, praticar esporte, seja lá o que for, que possa te causar um bem-estar maior. Isso também pode ser considerado como uma estratégia de enfrentamento para quando você estiver sentindo aquelas reações que não são agradáveis de sentir, e você fazer uma caminhada, colocar uma música, ver a paisagem. Se não pode ser no local aberto ou dentro de casa, se você tem algum equipamento de exercício, ou seja, crie maneiras onde você possa começar a elaborar
todas aquelas reações e se sentir muito melhor. Então, pratiquem exercícios físicos também. Então, bacana isso que a Ana Luísa está dizendo, tá? E só reforçando, é importante que exista uma frequência. Não adianta a gente ser atleta de fim de semana, né, Ana? Justamente. Que vai fazer uma caminhada uma vez na semana perdida. É interessante que você tenha uma frequência, porque quanto mais você tem essa condição de fazer atividade física, né, de praticar alguma coisa que traga uma sensação de bem-estar, mais facilmente você alimenta o teu corpo ali com bem-estar, ou seja, você fortifica o teu corpo todo dia. Esses hormônios que ela falou, dopamina, serotonina, endorfinas, são muito importantes para o nosso bem-estar, tá certo? E uma quinta dica que eu quero dar para o pessoal é praticar a respiração diafragmática, tá? Então imagine o seguinte, é muito comum que a gente fala assim para a pessoa, respira fundo, e a pessoa faz essa respiração aqui, ó. Essa respiração, gente, está totalmente equivocada para acalmar a ansiedade, porque essa respiração ela é ansiogênica. O ideal que a gente precisa fazer é uma respiração que ela seja profunda, com o diafragma, tá? Como o próprio nome já diz. Então a respiração que a gente vai fazer é assim, ó, ficando aqui de lado para pegar para vocês, ó. Ao invés de mexer o peito, como seria a primeira respiração, que é a respiração torácica, né, que deixa a pessoa mais ansiosa, eu vou fazer uma respiração profunda aqui com o diafragma aqui na barriga, tá? Então, olhando aqui, ó, vou inspirar. Essa respiração ela é torácica, tá? Ela deixa a pessoa ansiosa. A respiração diafragmática ela faz o inverso. Ó, vou botar uma mão aqui, a outra mão aqui no abdômen. Não vou mexer aqui a mão do abdômen, ou a mão aqui do peito, tá? Então, ó, inflou a barriga, a mão aqui do peito fica parada. Soltou, a barriga entra, tá certo? Não mexe aqui essa parte do colo. Aqui de frente, ó. Inspira e solta. Então ela é uma respiração que ela não movimenta aqui a parte superficial, tá certo? Então essa respiração, quando a gente for fazer, é importante fazer ela por no mínimo 5 minutos e ela tem tempo de ser executada, tá? Porque a gente vai seguir o padrão de 3, 3, 6. 3 segundos eu vou inspirar, inflar a barriga, contando até 3. Vou segurar contando até 3 e vou soltar essa respiração contando até 6. Certo? Então essa respiração a gente vai fazer ela por no mínimo 5 minutos. Por quê? Porque não adianta a gente fazer a respiração diafragmática por 10 segundos, por 2 vezes em ciclo, tá? Ela precisa ter um tempo de ação. Ela só funciona no nosso organismo quando a gente faz ela por pelo menos 3 a 5 minutos. Então a minha dica aqui para vocês é fazer essa respiração por no mínimo 5 minutos por vez. Quantas vezes por dia? Quantas você achar que é necessário. Quanto mais você treinar, melhor, porque ela vai ficando mais fácil de você executar. E outra coisa é que quando você vai dormir, por exemplo, quando você faz essa respiração, ela já induz ao sono, tá? Então, para quem tem necessidade, para quem tem dificuldade para dormir, quando você faz a respiração diafragmática, você meio que já entra num estado de relaxamento tão profundo, né? De 7 a 10 minutos, por exemplo, fazendo ela para dormir. Você já entra num estado de relaxamento tão profundo que você já cai no sono, tá? Então, ela já ajuda muito a ter uma noite de sono bem equilibrada, tá certo? Então a respiração diafragmática você pode fazer ao longo do dia quantas vezes você quiser, principalmente quando começar a se sentir ansioso, porque ela vai baixar o teu nível da ansiedade e ela vai também ajudar na questão do sono para quem tem dificuldade para dormir. É só dobrar o tempo, ao invés de fazer 5 minutos, faz 10 que você acaba dormindo, tá? Sem precisar fazer uso de nenhuma medicação, tá certo? Justamente, essa dica que o Leandro deu é muito importante, porque chega muitas pessoas se queixando de que à noite parece que a ansiedade aumenta. Então fazer esse tipo de respiração vai ser excelente para você conseguir controlar aquele nível de ansiedade e ter uma noite de sono muito melhor. Ok. Então, por hoje é só, tá certo? Se gostaram do vídeo, deixem um like, tá? Deixa aqui um comentário que a gente vai ficar bem feliz com isso. Aqui na descrição do vídeo também estão as nossas redes sociais. Segue lá no Instagram, tanto a Ana Luísa quanto também a mim, né? Porque a gente tá sempre colocando ali dicas sobre ansiedade, sobre psicoterapia de maneira geral, relacionamento, bem-estar, que é o que a gente faz na nossa prática diária, tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Grande abraço e até a próxima.